Ah, o Jornal Nacional. Eles são muito piores do que Puxa vida, William Bonner, inspirado em você e na Patrícia Poeta. E hoje é dia 21 de Já março. começamos com a escalada atrapalhada. Que anuncia e aí não foi essa escalada, pô. Ó, hoje é dia 21 de março de 2013 e essa é a 56ª edição do Ainda Sem Nome. Direto de Belo Horizonte, eu sou Caio César. E aqui de São Paulo eu sou o Felipe Menhen. E hoje temos aí mais uma participação do Zé Carlos Tinoco, nosso querido primo. E aí, Zé? E aí, boa noite, no sentido do Jornal Nacional. Boa noite, bem-vindo. Valeu, gente. Esse é o Ainda Sem Nome. Bacana. Agora vai lá, Caio. Não, a gente tá só. Isso aí, tá uma atravessação legal aqui. Agora com convidados e voltando ao formato de vídeo, né, cara? Vamos ver se fica legal aqui, né? Exatamente. Eu aqui no meu estilo sofá da Hebe, né? E distante do computador, então eventualmente vocês vão precisar ver a minha cabeça quando eu precisar de fazer uma interação com a máquina. Por favor, já que a produção vai ser muito eficiente quando feita pelo Cabeça, né? O Cabeça, ele vai fazer a produção aí, pegando os comentários das pessoas que forem querendo saber de alguma coisa da gente aqui ao vivo, já que a gente está ao vivo aí, né? Exatamente. Hoje, 21 de março, aniversário do... Sacanagem. Não vou fazer essa piada, não. Aniversário do inesquecível. Não, aniversário de quê? Ayrton Senna. Aniversário do Senna. O inenarrável. Porra. O URL Bacana, cara. Vamos lá. Vamos dar felicitações para o Ayrton Senna. Ele estaria, o Cabeça, como ele é um grande conhecedor de todos os esportes, ele deve saber até qual seria a idade do Ayrton Senna. 53 anos. Putz, grila, bicho, eu tava sendo irônico, cara. É isso aí, Cabeça. Enciclopédia do esporte. Enciclopédia total. Mas você que é neófito do Ainda Sem Nome, Caio, fala um pouquinho do Ainda Sem Nome pra gente. O Ainda Sem Nome é o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Toda semana a gente fala mais ou menos 40 minutos sobre comunicação digital, normalmente em áudio ou esporadicamente em vídeo, como é o caso deste episódio que você está assistindo. Você pode interagir com a gente pelo nosso site, o aindasemno.me, e lá você vai encontrar todos os nossos canais. Mas é sempre bom a gente repeti-los, né? Você pode falar direto com o Cabeça, no Twitter dele, o @Felipe Cabeça. E o Caio CGO, que sou eu, você consegue falar comigo aqui no gplus.to/CaioCGO. Além disso, nós temos o nosso facebook.com/asnome. E em breve, assim que terminar essa transmissão, esse vídeo estará no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/alguma coisa Ainda Sem Nome Podcast. É isso aí. No Google+, que é o lugar mais legal de todos e que todo mundo tem que estar lá, porque, afinal de contas, lá é o lugar mais legal de todos, nós somos o Mais Ainda Sem Nome. Então, esperamos a sua participação de todas as formas e bem-vindo, primo, cara. Você é muito, muito aguardada a sua participação aqui comigo, você já participou de um outro episódio. Lembrando que eu dei aula para o seu primo, né? Exatamente. Tudo converge para o primo, como vocês podem ver. Eu me lembro de uma comunidade no Orkut que se chamava Confraria do Amigo do Meu Primo. Então, Confraria do Amigo do José Carlos Tinoco. Tá vendo? Famosos desde o Orkut. E hoje, agradecendo também ao comentário do Everaldo, quem comentou lá, cara, no nosso site? Foi o... quem comentou foi o Narcélio, comentou, não comentou? Foi o Narcélio, deixou seu comentário na postagem do episódio 55, onde a gente falou sobre... Deixa eu falar que a internet hoje está o fim do Google Reader. Esse é um... Esse é um assunto que causa muita tristeza ainda, né, Caio? Nossa. Cara, você é órfão do Google Reader?
O do... Você é órfão do Google Reader? Não. Demais da conta. Nossa, eu lembro que o pessoal teve um velório na época que o Google Reader perdeu aquelas features sociais dele, que você podia Aham. compartilhar posts, você via o stream das coisas compartilhadas dos seus amigos. Isso era uma mina de coisa legal pra gente ver. E aí, de repente, o Google É. tirou, porque não, agora tem que migrar tudo pro Plus. E eu concordo, é a melhor coisa a se fazer. O problema é que o chororô de ter tirado esse negócio foi tão grande, aí agora vão tirar o Reader como um todo. Eu ainda estou esperando para ver para onde está todo mundo indo, e estou esperando ir todo mundo primeiro, porque aí vão lotar o serviço, vai cair, vai dar a problemada toda, e depois eu decido para onde eu vou, um pouquinho antes de 1º de julho. Também não pode deixar para Pois a é, última hora. eu tô usando o Feedly, que eu já tinha uma conta nele por causa do aplicativo do celular, que houve uma época que o aplicativo do Android do Feedly era melhor que o aplicativo do Google Reader. E aí eu fiz o meu cadastro naquela época e estou usando. Ele é legal. É um pouco confuso no Android. E tem uma coisa que eu estou percebendo, às vezes é só comigo, ou por causa de alguma extensão que eu uso no meu Chromium, que pelo menos uma vez por dia ele me pede para fazer login, mesmo eu não tendo saído. E aí isso é meio sacal. E aí tem um outro, cara, que eu estou ensaiando instalar no meu servidor, que é o Tiny RSS. Esse é mais egoísta, né? Você instala no seu site e usa quietinho lá, mas me parece interessante, né, cara? Então, recomendo o Feedly, viu, bicho? Ele tá aguentando bem o tranco. Diferente do que o Old Reader. Tô achando que vai ser ele o substituto. O Old Reader, The Old Reader, o povo fala bem, mas, cara, sei lá, acho que eu fiquei traumatizado com a baleia do Twitter, e no Old Reader, a página de erro é um gatinho. Aí eu ficava vendo foto de gatinho, bicho, parecia que eu tava no Reddit/funny, aí não tava legal. Então, o Old Reader foi o lugar para onde todo o êxodo das funções sociais do Google Reader foi. Na época o pessoal, não sei o que lá, não sei o que lá, apareceu o Old Reader. Na época eles até tweetaram que uau, nós estamos com overdose de usuários brasileiros vindo para o serviço, valeu, gente. Aí tweetaram as coisas em português para fazer uma média com os usuários. Foi bem interessante isso na época. É tipo uma galera, acho que tem uma russa, não sei, que eu cheguei até a conversar com ela. Eu falei, eu me voluntariei para fazer tradução, mas aí alguém já estava traduzindo, e eu falei, olha, eu tô a fim de pagar, se vocês cobrarem, eu pago. Faz um aplicativo para Android. Aí ela respondeu falando que todo mundo do desenvolvimento usa Mac e iPhone, que fazer Android ia ser difícil. Aí já me deu também um pouco mais de preguiça. Né? Então fica de boa aí. Mas enfim, né, cara, eu que sou ranzinza. Nós temos algumas coisas bacanas para conversar aqui hoje, né, cabeça? Exatamente. Para começar, Caio, sua câmera estava dando problema aqui Não, já voltou. Sua câmera tinha dado problema aqui na transmissão do YouTube, mas agora está tudo certo. Engraçado, né? Essa vida de ficar mudando aqui, mas... Essa pauta, ela nasceu, na verdade, de um post do blog do Zé, por isso que, inclusive, a gente chamou ele para discutir, que é o nosso querido Native Advertising. Zé, você quer introduzir o assunto? Tá bom. Bom, primeiramente, o Native Advertising, ele é um conceito que o pessoal está começando a falar, está virando a buzzword do momento, mas que ao mesmo tempo é um negócio que nem todo mundo entendeu exatamente o que é. Então é um conceito que está se formando agora, mas que obviamente, como é um negócio de publicidade, as pessoas já estão divulgando e fazendo publicidade em si. Mas é um conceito que, pelo que eu entendi, é muito, muito interessante, porque ele muda um pouco da forma de você tratar o advertising para ele funcionar do jeito que o nome diz, de uma forma nativa. E aí é meio que um contraste entre o jeito que a propaganda acontece hoje, que é você está fazendo alguma coisa, de repente a mensagem publicitária pula na sua frente e interrompe o que você está fazendo, que é um comercial no programa de TV, um banner, um pop-up que aparece na internet e pula na sua frente, às vezes vendendo serviços não exatamente para toda a família, mas o Native Advertising é uma resposta para esse tipo de coisa para funcionar da seguinte maneira. Pensa, por exemplo, quando você está scrollando lá no timeline do Twitter e você vê o tweet promovido, né, o Promoted Tweet. É a publicidade inserida no fluxo de conteúdo para que você não interrompa o seu consumo de conteúdo, você não se sinta invadido na sua frente.
Então ele é seletivo, ele é relevante, ele é focado em conteúdo relevante e ele é feito de uma forma que não te interrompa na sua navegação. Outro exemplo é o Promoted Video. Não é aquele anúncio que vem antes do vídeo do YouTube que 99,9% das pessoas Não é pre-roll. exatamente. Agora, só um detalhe. Sabe que essa semana foi a primeira vez que eu vi 2 vídeos que apareceram antes do vídeo que eu gostaria de ver no YouTube, né? O primeiro foi aquela campanha da Dove Men Care do shampoo, que é foda. E a outra foi a câmera da Samsung câmera com Android com o James Franco. E foi a primeira vez que eu não 2 fiquei na sequência. desesperadamente. Não foi 2 na não. sequência. Você viu 2 vezes os Isso, pre-rolls. exatamente. E o pre-roll O que eu acho engraçado, só para a gente, obviamente, seguindo o que é padrão do nosso podcast, que é sair do assunto, o que eu vejo muito nesses vídeos é que a galera não consegue impactar nos 5 primeiros segundos. Exatamente. Você já tem uma Poxa, eu tava com isso na ponta da língua aqui. Você já tem uma ojeriza anúncio. Quando ele não te impacta em 5 segundos, bicho, em 5 segundos eu quero que o mundo caia, entendeu? Para eu parar e ver o mundo caindo. E se eu fosse dar uma dica da minha pequena experiência com audiovisual e etc., é assim, cara, se você está fazendo um anúncio que vai ser pre-rolled no YouTube, fala a sua marca nesses primeiros 5 segundos. Exato. O vídeo do Porta dos Fundos lá pro Bis, essas coisas... Pô, eu pulei esse vídeo umas 10 vezes antes de me falarem, não, Caio, esse vídeo é um vídeo legal do Porta dos Fundos, assiste aí. Aí eu comecei a assistir, eu dei uma chance, aí eu vi que o pre-roll tinha 4 minutos, e eu queria assistir um vídeo de 1 minuto e meio. Eu falei, não, vai tomar banho, pô. E não falava a marca, então, poxa, a galera vem da mídia velha com essa história de pre-roll, tudo bem, o YouTube tem que ganhar dinheiro, tem que gerar dinheiro de alguma forma. Mas olha, quem estiver fazendo vídeo para colocar pre-roll no YouTube, fala da marca, fala alguma coisa nos primeiros 5 segundos. Que aí a chance de alguém dar o skip vai ser um pouco menos gigantesca. Exatamente. Mas aí, cabeça. Continuando, vai lá. Bom, então, foi bom a gente ter pego o gancho do pre-roll, porque ele é outro exemplo de coisa que interrompe a sua navegação e que gera mais raiva da marca do que gosto por ela. Então, o Native Advertising é meio que uma resposta a isso. E uma das coisas que eles citam é, por exemplo, de display advertising, de banner, que o percentual médio, o CTR, né, que é as pessoas que veem e clicam no banner, na média em 2012 é 0,2%. E você vê nas agências, as agências continuam vendendo muito banner, às vezes vendendo banners ainda maiores, que, poxa, se o arroba, o quadradinho não está funcionando, eu vou vender, fica lá no topo do YouTube, e que na hora que você passa o mouse assim, ele abre de repente, ainda te irrita mais um pouquinho, mas ainda assim a gente vende, porque ele é mais caro, ele impacta mais pessoas, mas o mais pessoas ainda assim é um universo de 0, alguma coisa dentro da quantidade total de gente. E isso é pensar em publicidade quando você não tinha internet, pensar quando você precisava, você tinha uma população de alguns milhões de pessoas no país, você queria impactar muita gente, então você colocava na TV, você colocava no rádio, porque um monte de gente ia ver. Mas hoje em dia todo mundo tem acesso à informação, todo mundo tem condição de pode ser seletivo no que quer ver, e especialmente no que não quer ver. Então você invadia o cara na hora que ele está querendo assistir a série dele, na hora que ele está querendo ver o vídeo dele no YouTube, esse é que é o problema. Então o Native Advertising é para quebrar um pouco disso, é para o cara conseguir se inserir nesse fluxo de consumo de conteúdo da maneira não invasiva. A galera que fala de Native Advertising tem alguma coisa a falar daquelas do mensagem inserida na timeline do Twitter, ou tá longe disso, é um esquema que também interrompe, ou o que é aqui? Então, é como eu tinha falado no começo, ainda está um negócio que ainda está em definição do que é ou do que não é. O Promoted Tweet é citado como um exemplo do que seria um exemplo de Native Advertising, mas outras coisas que eles citam também que são exemplos interessantes e que são menos perceptíveis filmes feitos especificamente para a web. Tem um muito bom que não sei se vocês devem ter visto um do McDonald's,
e eles respondem a pergunta, por que o sanduíche no anúncio é bonitão e no sanduíche na loja Ah, é feião? sim. É do McDonald's do Canadá, não é uma coisa assim? Exatamente, É. McDonald's do Canadá. E aí, tipo, não é uma propaganda do McDonald's, é um conteúdo interessante que você vai ver e achar legal e mandar para seus amigos, tem potencial de viralizar e tudo mais. E acontece que ele é um vídeo feito pelo McDonald's, ele é produzido para web especificamente, é um negócio que você colocaria na sua fila de vídeos para ver e assistiria numa boa, que foi o propósito que nós Aham, três aqui fizemos. Então é outro sim. exemplo do que seria esse native advertising. Outro que eu acho legal é quando as pessoas falam de infográficos. Eu vi sobre native advertising quando a gente estava falando de do que era. Então uma das agências que estava explicando esse conceito montou um infográfico bonitão lá no rodapé você vê que estava criada pela agência tal, Salvo Mídia, tal, tal, tal. E é uma maneira interessante também de, poxa, fiz um conteúdo relevante, coloquei aqui disponível para vocês e aqui, ó, sponsored by minha marquinha. Então, é outra coisa que. Um outro exemplo também é o anúncio de Hellmann's para TV, que vocês já devem ter visto, que mostra uma receita. Que, como é que O faz cara frango ensina a fazer acebolado? os negócios. Aham. É. Ah. Você para do. Você não fica compre Hellmann's, você fica. Faça um bife acebolado aqui, que eventualmente está usando a minha marca. É muito Uhum. menos intrusivo. Então, se o Native Advertising fizer o que eu sempre quis que acontecesse, que é matar o banner, eu já vou ficar bastante satisfeito. Eu acho que a chance é grande, cara. Ainda mais porque me parece que o conceito ele se mistura muito com a produção de conteúdo por marca. Né? Exato. Então, se a marca começa igual aqueles filmes da BMW do final dos anos 90, início dos anos 2000, lembra dos filmes que tinha o Clive Owen? E parece que agora vai rolar outros filmes, não sei se com o Clive Owen, mas com alguém famoso para uma outra marca. É, eu não sei se é Jaguar, Aston Martin, vai fazer filmes daquele mesmo esquema, né? Aquele evento de comunicação foi um negócio muito marcante, aquilo lá catapultou muita gente, aquele mexicano lá, o Iñárritu, né? Ele Uhum. fez um filme daquele, o finado, aí ó, esse faz mais falta do que o Ayrton Senna na cabeça, o irmão do Ridley Scott lá, o Tony Scott. Pô, os que o Tony Scott dirigiu, caramba, bicho, o cara tinha a manha, né? Mas enfim, é só pra cutucar. Eu gostava do Ayrton Senna, isso é legal, mas eu sou mais Piquet. O Piquet é muito mais, sabe, sangue nos olhos do que o Ayrton Senna. O Ayrton Senna é muito coxinha, o Ayrton Senna é muito Luciano Huck, sei lá. Não, Nossa. não, o maior coxinha de todos é o Rubens Barrichello, cara. Isso ele é rei Ah, das... ele é amigão do Luciano, inclusive. Mas eu acho que se o Ayrton Senna estivesse vivo, cara, ele teria foto dele naquele deck da casa ilegal do Luciano Huck lá em Angra dos Reis, né? Assim, de sunga e camiseta da Hollister, toda semana na cara. Ele, Então, sei ele lá, é velho. praticamente o garoto propaganda da Hollister se ele ainda tivesse vivo, é É, verdade. isso, Hollister, Tommy Hilfiger, tudo. Ó, Ayrton Senna tá lá, Abercrombie bicho. Fit. Vou abrir uma Kombi e um Fiat, é isso mesmo. É, mas enfim, cara, esses filmes da BMW eles fizeram história e eu ouvi um papo de que ia voltar alguma coisa nesse mesmo formato. Isso tem muito a ver com marketing de conteúdo, né? O negócio de uma empresa fazer um infográfico te explicando uma série de coisas e no final das contas é uma coisa de uma empresa te falando. Né? Exatamente. No momento a gente vê muito desse esquema de infográfico de empresa de comunicação falando sobre comunicação, mas à medida em que você, sei lá, vir um restaurante falando de calorias nos alimentos, ou calorias que você come ao longo do dia, ou calorias que você gasta ao longo do dia, que tipo de comida que você deve comer, alguma coisa assim, poxa, vai começar a ficar legal, você vai valorizar o restaurante não porque ele, sei lá, colocou um pre-roll, não porque qualquer outra coisa, mas porque ele está te dando uma informação relevante. Exato. E pela quantidade de informação que você tem disponível hoje, para poder escolher uma marca ou fazer uma compra, o modelo antigo de publicidade já não funciona. O Google tem um conceito interessante, que eu acho fantástico, que é o do Zero Moment of Truth. Eu não sei se já ouviram falar. Uhum. Então, que aí ele é aquele negócio que é aquele momento, o T0, onde você efetivamente vai resolver comprar alguma coisa, o Google quer estar presente ali para te dar informação relevante naquela hora. É tipo, você está na loja, quer escolher a TV, e poxa, eu vou plasma ou LCD? Aí você pega o telefone e começa a olhar e a marca tem que estar ali na hora. Não, é plasma e é, sei lá, Samsung. Então, o Native Advertising, se ele caminhar para um conceito parecido com esse, do tipo, você toca a sua vida numa boa, você não se preocupa com marca nenhuma, no momento em que você for, no momento zero lá da verdade, se a marca der um jeito de aparecer ali, aí é a hora que ela se projeta com relevância, se mostra da maneira
mais eficiente e com muito maior conversão, inclusive. E isso eu vejo, cara. Poxa, a gente não precisa ficar pensando só em casos de gigantes, de empresas multinacionais e que vendem eletrônicos, que sempre são as primeiras coisas que aparecem na nossa cabeça, ou montadoras. Mas, poxa, eu acho que o comunicador ele tem que prestar atenção nesse momento da verdade aí, na hora dele propor, por exemplo, o site de restaurante. Cara, até hoje eu só vi um site de restaurante que botava preço dos pratos no site e telefone de uma maneira clara para você poder ligar, fazer uma reserva. Então, todas as vezes que eu estava com o celular, no 3G, buscando onde que eu vou jantar, que lugar que pode ser legal para eu ir agora, ou qual restaurante que vai ser legal, o A ou o B, aí você cai num site de guia, que tem uma informação antiga, você vai para o site do restaurante, poxa, quando não é um blogspot, já está de bom tamanho, mas e quando não é em flash, né? Aí é em flash e acabou, bicho. Dançou, você sambou a sua vida toda no dispositivo móvel, né? Então, aí você tem que buscar o telefone do restaurante no telelistas, porque no site do restaurante o cara não põe o telefone. E qual que é o problema de você colocar o preço do seu prato, cara? O que é melhor? Você empatar uma mesa com o cara que chega lá e fica com vergonha e ele fica meia hora só tomando uma água para ir embora, ou você esse cara nem chegar no seu restaurante porque ele não queria pagar aquele preço no prato? É ridículo isso, né? Tem uma história de que isso aí é que você tá facilitando a concorrência. Do cara fazer, enfim, você já está dando uma informação que na verdade também é a mesma coisa. O cara vai descobrir seu preço, ele vai lá, toma uma água, fica meia hora empatando a mesa, que é muito pior do que o cara saber seu preço. Exato. Como você falou, e ir embora. Pois é. Agora, desculpa, gente, mas falar de concorrência, não vou pôr meu preço para concorrência, já diz a sabedoria popular, né? Não sabe brincar, não desce pro play. Poxa, Exato. Concorrência, poxa, é igual, para fazer um exemplo mais diferente, pesquisando no Twitter sobre site de operadora, quando a gente fez um projeto desse lá na Ogilvy, uma das reclamações que mais existem lá é que não tem preço de aparelho no site das operadoras. Algumas não tem. E eles ficam, poxa, mas eu quero ver o preço do iPhone, eu quero ver o preço do não sei o quê. Ele aparece quando ele está na promoção, mas você não tem uma listona de preços lá de todos os aparelhos para você poder comprar. Isso é ridículo, porque se você está competindo por preço, cara, é sinal de que você não consegue se diferenciar de forma alguma e você deveria repensar a sua existência enquanto entidade comercial, né? Exato. Pô, competir por preço, cara, é tudo que é de mais errado. Nenhum varejista gosta de competir por preço, por mais que alguns bravateiem aí que tem o melhor preço, mas não é divertido competir por preço, cara. Não é. Enfim, né? Ô, Caio, a gente tem uma pergunta, a gente tem um comentário do amigo internauta aqui. Olha só, amigo internauta, esse é o seu espaço. Seu nome e seu bairro. Seu nome e seu bairro. A Fabiana Nogueira falou que não tem nada a ver com o que você está falando do Ayrton Senna. Ah, sim. Não, pô, valeu, Fabiana, isso aí, eu vou repensar. Eu me lembro, cara, que uma galera ficou de luto quando morreu o Ayrton Senna. Fala, pô, realmente, cara, morreu uma pessoa, é triste, eu não gostei que morreu o cara, não queria que o cara tivesse morrido. Mas também, bicho, o cara quando ele entra num carro que anda 300 km por hora e a única coisa que o protege é um capacetinho ridículo, ele sabe o que ele tá querendo, né? Então, enfim, morreu feliz, legal, ele é um cara legal, um bom esportista, enfim, o maior campeão, acho que ele mandava mais que o Schumacher, mas não mandava mais que o Piquet, eu gosto do Piquet. O problema é não ser o Piquet. Não ser o Piquet. Não, o Piquet não podia morrer, porque senão ele não ia fazer esse vídeo. Eu vi outro dia, eu não sei se passa na TV, uns alunos me falaram que passa, uma série de 4 vídeos, que é o Piquet contra o Mansell de Ford Fusion. Eu achei aquilo fenomenal, que é um exemplo de conteúdo construído por marca, né? Pô, eu achei legal. É bem clichêzão, eles chegando no pôr do sol, ou nascer do sol, num autódromo, e aí o Piquet de óculos escuros, o Nigel Mansell chega de helicóptero e tal, mas é legal. E o Ford Fusion novo é um carro bacana, então foi interessante o esquema. Essa campanha foram 4 semanas e ficou bem feito, porque assim, na primeira semana, a corrida de fato foi só a última semana, e foi o pior dos vídeos, na minha opinião. Mas o primeiro, que você vê os dois se encontrando, tipo, faz muito tempo que a gente se viu, né? E o Mansell dando um tapinha, assim, porque tem a numeração dos boxes no circuito, aí ele dá um tapinha no número 6, que era o número do Piquet na época, sabe?
E o jeito que é mostrado o carro é muito legal, porque o cara fala que são dois pilotos que entendem de mecânica, né? O Piquet, então, fodaço nisso. Mas é isso, cara, isso é um motor turbo, blá blá blá, com não sei o que, não tem delay nenhum. Tipo, para quem gosta de carro e para quem vai comprar um carro desse, eu achei É bem informação feito. relevante, né? Embora assim, quem vai comprar um Ford Fusion também quer saber conforto, airbag, rádio, banco de couro, essas porra todas, mas que obviamente num anúncio sobre velocidade, talvez não é a informação mais relevante, mas beleza. Mas de qualquer forma, cara, é um esquema melhor. Passou na televisão esse anúncio, essa campanha? Caio, eu não vi. Eu não vi, a única. Não vi. Graças ao Netflix, eu não vejo televisão há um bom tempo. Mas enfim, eu acho que esse tipo. Diga. House of Cards seria um exemplo de. Eu acho que na Native Advertising, não, acho que House of Cards é um exemplo de coisa que mostra a viabilidade, o House of Cards e o Arrested Development, né? A viabilidade de você não ficar preso nesse suporte tradicional, cara. Eu acho que isso daí é a cartada do Netflix para falar, funciona, olha aí, nós vamos detonar com vocês todos. Exatamente. Inclusive no South by Southwest, que todo mundo falou das últimas semanas para trás, uma das lições que todo mundo publicou o seu resumo do South by Southwest, uma das coisas que todo mundo comentou todos os mercados, todas as indústrias vão ser perturbados, né, que eles falam de disruption, que vai avacalhar tudo e jogar no chão e fazer de novo. Para a TV, o Netflix está fazendo exatamente isso. Então, está mostrando que agora o formato é completamente diferente. O House of Cards não nasceu pensando em parar para fazer o break comercial, não tem aquele formatinho normal que a gente está acostumado a ver, e a tendência tanto que para aí. Tanto que os episódios do House of Cards parece que não tem uma duração padrão, né? Tem uns episódios que são maiores, outros são menores. Exatamente. E é feito pro cara assistir no sofá no Netflix. E de uma vezada, que é o que você faz com o Netflix, né, bicho? Eu sento lá pra assistir o Doctor Who com a minha mulher e a gente assiste 3, 4 de uma vez e, pô... Neste exato momento, minha mulher tá vendo How I Met Your Mother ali, no Netflix. Pois é, e você vai assistindo, né? Você senta e vai assistindo enquanto tiver. Isso é muito bacana. É clichêzão, mas é o que o Negroponte falou lá em 89, né, bicho? Você tá montando seu horário nobre. Ao invés de você estar assistindo lá, o que tá passando agora 9 horas? É novela das 8? Você tá vendo How I Met Your Mother. E o que você quer, né? Não o que a Sony falou que você tem que ver na Sony, que passa isso. Então, acho que nem sei que canal que é. Pois é. Comecei a assistir, tô na 6ª temporada e não sei o canal. A TV a cabo, ela acaba virando um efeito colateral de você ter internet banda larga, né? Então você tem que ter internet banda larga. Eles vendem a TV junto, senão você não consegue comprar a TV, a internet. Então, beleza, vai. Fazer o quê? Outro comentário da amiga internauta, o Léo Dumont fala que, em termos de serviço, não se concorre com o preço, mas quando se fala de um item como carro, câmera digital, etc., no final o preço é o que importa para 99% dos clientes. Quem tem Ferrari, eu acho que vai discordar disso. Quando eu falo desse negócio de competição por preço, eu falo, se não existisse diferenciação, ou se todo mundo competisse por preço, você não ia ter o supermercado Verde Mar aqui em Belo Horizonte, você não ia ter sei lá, a Cook Eletroraro. São Paulo, Fast Shop. Então, essa galera que não está no preço. Então, faz diferença quando você decidiu o que você quer comprar. Se você decidiu que você quer comprar um Samsung Galaxy S4, aí o preço vai fazer diferença, porque você sabe que você quer o Samsung Galaxy S4. Mas até você decidir qual celular que você quer, às vezes, se você está sendo bem tratado numa loja, o cara te ensina melhor e fala da diferença do aparelho XYZ, talvez você não decida por esse aparelho, decida por outro. Né? Mas enfim. Existe um mercado de a pessoa vai comprar pelo preço do tipo, poxa, eu vou comprar uma amaciante e, sei lá, eu não lavo roupa aqui em casa, não tenho hábito de fazer isso, não sei qual que é o bom, vou olhar lá qual que é o mais barato e vou pegar. Ok. Mas tem também o mercado do não, sempre comprei Comfort e vou comprar só Comfort agora. Então, não é que, não dá para falar que não se compra só por preço, nem só se compra por preço. Tem as duas coisas do mesmo jeito que em vários mercados.
São momentos, né, bicho? São momentos e acho que na hora que a gente vai para o digital, as pessoas têm uma resistência de pensar diferente e esse esforço do native advertising e de outras formas de comunicação que não existiam anteriormente, isso fica cria uma resistência no cara da velha guarda. Eu ouvi essa semana, mas é uma coisa um pouco mais antiga. É uma coisa que eu falo para algumas situações e que o cara falou de tecnologia. Ele falou, tem coisas que elas são tão novas que elas só vão dar certo quando a geração que está lá tomando decisões morrer. E aí a próxima geração começar a assumir e fazer coisas, né? Tomar a liderança. Você já ouviu Eu esse acho que isso comentário aí... falando sobre legalização de maconha, mas tudo bem. Pois é, cara. Então, Mas é exatamente isso. eu acho que é o esquema da HBO e o Game of Thrones, por exemplo, né? Assim, o Game of Thrones foi a coisa mais pirateada do ano passado, provavelmente vai ser a coisa mais pirateada desse ano, porque justamente você não tem outro jeito de assistir a não ser se você pagar para ter HBO. E HBO no planeta inteiro é o que deixa o seu pacote de TV a cabo caro. Então, poxa, o cara que tem um pouco de raciocínio, ele vai falar, eu não vou pagar para assistir HBO. Se eu pudesse pagar para assistir só o Game of Thrones, se eu pudesse pagar, sei lá, os 15 contos que eu pago pro Netflix, eu pagar 15 contos e ter todos os episódios de Game of Thrones, não 15 contos por episódio, né? Pelo amor de Deus, não é filme, né? Não é cinema. Então, eu pagaria sem o menor constrangimento, mas quando você me coloca a necessidade de eu ter que aumentar o meu pacote de TV a cabo absurdamente, e na hora que eu for assistir, eu ainda ter que estar sujeito à sua decisão de horário, e que não necessariamente é o meu horário mais confortável, aí, amigo, a informação digital vai ganhar, né? E a HBO, especificamente, ela tem o serviço on demand dela, que eu acho que é o HBO Go, se não me engano. E uma das reclamações que o pessoal tinha era, poxa, passa o Game of Thrones, eu quero assistir no HBO Go a hora que eu puder, e não tinha. E recentemente, agora eles passaram a disponibilizar os episódios, acho que no dia seguinte que ele foi ao ar, já internacionalmente para todo mundo assistir, e a desculpa que eles deram é que não era uma limitação técnica, que não deixava a gente disponibilizar logo. E tipo, não, né, amigo? Não. Cara, não, 2012, né, amigo? 2013. 2013. E você fala sei lá, pra alguém que tá sendo alfabetizado agora, não é? Pirata lá na Rússia que tem uma placa de captura de vídeo faz isso mais rápido que vocês. Não tem desculpa. Ele tá fazendo streaming lá, né, cara? Pega o arquivo dele e põe no HBO Go rápido, vai ser rápido. Pega o MKV que ele gera lá e põe. É complicado esse negócio. Eu tenho aqui, cabeça, uma interação do Humberto, tá falando que a discussão tá boa, cara. O Humberto e o Luiz Carlos aqui falando que a discussão tá boa. Tô feliz aí com a audiência. Eu também, estou chocado com isso. É o convidado. Que isso? É o convidado. Nossos convidados são. Só tô pegando elevam carona, o nível da discussão, né, Caio? Agora, se deixar pra gente aqui, a gente vai ficar falando só do Senna. Só do Senna essa coisa do native advertising, ela de alguma forma, ela força algo que já existia antes, né? Antes você tinha produtos sendo subsidiados por marcas, programas de marcas, e isso fazia um certo sentido. Eu me lembro que na TV Manchete tinha o programa Gillette no Mundo dos Esportes. Você lembra disso? Uhum. Que ficava passando só uns negócios que você não sabia de que época que eram, uns campeonatos da UEFA que você não sabia de que época que era, uns enduros malucos e umas coisas assim. Era meia hora de Gillette no Mundo dos Esportes. Que é tipo o Canal 100, que é tipo a marca ser dona do programa, né? Pois é, e esse o caminho é bem por aí, de você fazer um conteúdo legal e colocar lá no rodapézinho o Sponsored by Fulano, que é esse caso de Sponsored by Gillette. Um negócio uma empresa que faz isso super bem, que volta e meia a gente fala, e vocês falam aqui e todo mundo fala. Red Bull, que teve aquela história do sem mãe lá que pulou da estratosfera. Esse cara, o cabeça é fã dele, ó. Então. Félix Baumgartner? Exatamente. Esse todo mundo aqui acha que gosta dele. Mas esse é um exemplo de, poxa, fez um negócio que é extremamente aproveitável, todo mundo vai assistir, todo mundo vai compartilhar, todo mundo vai ficar com o queixo caído olhando, e vai estar lá Red Bull,
A corrida de aviões, cara, essa corrida de aviões é um negócio maluco, né? Que assim, se movimenta a cidade inteira, você para a cidade quando vai e fica todo mundo olhando. A corrida do soapbox que tem nas cidades aí e tal. Isso me faz pensar um pouquinho, cara, que talvez esse conceito de native advertising seja só um nome novo para um negócio que já existe. Exatamente, estão consolidando uma série de coisinhas num conceito com um nome legal que você entende do que você está falando, e aí talvez fique até mais fácil de vender para o cliente e falar, olha, não vou fazer o bannerzinho, mas vou fazer uma coisa diferente aqui, é um negócio novo, chama. Então facilita também a venda disso. E é bom que estrutura o conhecimento dentro do próprio mercado publicitário também, porque as agências trabalham muito, por mais que sejam bagunçadas, é tudo na correria, elas têm um negócio que é bem padronizado, que é o jeito, as entregas, digamos assim, e a estrutura. Você sempre tem uma área de criação, você sempre tem uma área de tecnologia, você sempre tem uma área de planejamento, e vai quebrar tudo isso, é aquele disruption que eu falei lá atrás. Você vai ter que sentar, agora já tem o Creative Technologist, que é um nerd que cria coisas de tecnologia diferentes para a publicidade. Então, você já tem o gerente de projetos, que agora já ajuda nas entregas que antes eram feitas à torta direita na base do GoRoss. Então, vai ter uma hora que vai quebrar tudo. Já tem agências que estão nascendo com essa filosofia, tem agências que não têm departamento de criação para o mundo da ideia. Então, vai chegar uma hora que vão fazer um mexidão de tudo e quebrar, inclusive, a estrutura. Eu não sei eu não sei se vocês vão lembrar, eu acho que a edição 41 do Ainda Sem Nome, que a gente conversou com o João Wilbert, que ele trabalha no Google e o cargo dele lá é Creative Technologist. Então, assim, só para corroborar com o que você está falando aí, Zé. Eu vou arranjar um emprego desse, hein, cara. Esse é um emprego de sonhos para mim. A gente vai na área de Creative Technology. Se quiser me contratar, tô facinho. Estamos aí, né? Pois é, aí, cara, uma coisa que me vem aqui em mente, pra galera que, por incrível que pareça, a galera que trabalha com criação, às vezes é a galera mais quadrada e que pensa mais antigo de todas as pessoas, né? Essa galera, ela é movida, às vezes, quando ela não está movida por a gana de ganhar prêmios e etc., ela está movida por um negócio que é o resultado, né? Assim, o resultado vai direcionar, e no caso de uma ação como essa, por exemplo, aquela ação da BMW, ou essa ação da Ford com o Nigel Mansell e o Piquet, você não tem... Como é que você estabelece meta para isso, cara? Você que estava em agência, se faz uma coisa dessa, que é diferente do super banner lá do YouTube. O super banner do YouTube é o arroz com feijão. É o que, quando eu estudei mídia, a professora falou, isso se chama a mídia da mãe. E aí eu aprendi a mídia da mãe como sendo fazer o roteiro de outdoor, que é o roteiro da casa do dono da empresa até a empresa. Né? Então, a mídia da mãe é novela das 8, Jornal Nacional, agora o super banner do YouTube. Ali você tem como, às vezes, se você tiver um call to action decente e específico para isso, você ter métricas e como verificar e tal. Nesse esquema de nativo, como é que seria isso? Como é que você acha? Então, aí tem duas coisas para comentar aqui. Uma é o seguinte, tem outra coisa que move o criativo também, que é muito evidente isso no exterior. Eu acho que, inclusive, naquele Ainda Sem Nome que o Cabeça mencionou, eu não lembro o número, só é a enciclopédia do ASM que vai saber o número. 41. Então, que ele comentou exatamente a mesma coisa, porque o criativo lá fora, às vezes ele tem uma veia artística. Então ele enxerga o anúncio que ele está criando como uma obra de arte mesmo. E às vezes isso faz com que ele fique cabeça dura para incorporar algumas coisas ou para mudar, para aceitar sugestões de fora, para aceitar coisas de tecnologia, porque ele enxerga que não é meu filho, eu estou colocando no mundo a minha obra. Então, às vezes isso perturba também esse tipo de coisa. E a segunda coisa que eu ia falar dessa história de métricas, inclusive a Wired desse mês comentava que é uma matéria lá que fala que Nielsen morreu. A Wired já adora matar as pessoas, as coisas. Né? Agora matou a Nielsen. Eles mataram o RSS umas 5 vezes já, né? Então. E agora estão matando o Nielsen, porque eles estão comentando, inclusive, hoje nós estamos falando muito de séries, né? Mas falando de Game of Thrones, falando dessas séries que são populares na internet, e que elas não são as top séries de audiência. Se você olhar Ratings e Bop, o Bop deles, né, que é o Nielsen, elas são baixinhas de audiência. O próprio Arrested
Arrested Development, né, cara? Que, pô. Eu acho que tem uma outra lá, o My Name is Earl, que era fracasso de exibição lá, mas na internet todo mundo comentava, e é bacana, né? Exato. E aí eles falam, não dá pra olhar só o número de Ibope, porque você tem que olhar, por exemplo, no, sei lá, no fanpage do Game of Thrones no Facebook, tem, sei lá, milhões de pessoas que curtiram. Também é audiência, é gente que tá engajada com a marca. Então, então vai quebrar um pouco disso também em relação a como é que você mensura a efetividade ou eficácia de uma ação de marketing. Então, você vai vai sair do arroz com feijão do CTR, vai sair do arroz com feijão dos hits no site ou dos números de Ibope, que é outra coisa que vai ser disrupted também, que vai quebrar. Eu já ouvi uma coisa dessa, de abandonar o Nielsen, ou de o Nielsen considerar exibição no YouTube. Aí colocou o Psy lá, ou Psy, né? Como um dos mais, mais do que o top 10 da Billboard, uma coisa assim. E aquela outra lá do Call Me Maybe, que eu não sei quem que é aquela musiquinha Call Me Maybe lá, que ela é a Carly Rae Jepsen. A enciclopédia da música pop também. Putz, cara, é enciclopédia ambulante total. Né? Pois é, caramba, cabeça. Não, mas é porque essa música ela é sensacional. Carol, minha senhora, ela é particularmente fã dessa canção, entendeu? Popular. Eu vi um experimento com essa canção que é muito bacana, mas diga, complete aí. E tem um cara chamado Steve Cardinal, que tem um canal no YouTube, um comediante, eu não sei qual que é a dele não, mas ele fez uma montagem dele dançando essa música no chat roulette, entendeu? E é uma das coisas mais legais que a internet pode me proporcionar nos últimos meses foi essa montagem. Bacana é saber que ainda existe o chat roulette, né? Cara, você sabe que existe, né? Não é bacana, é chocante imaginar que existe ainda. Eu acho que tem interessante. Mobile agora, inclusive. Pô, galera, fica mais fácil mostrar o órgão genital, né? Mas eles estão fazendo de tudo para você não... Eles estão tentando cercar... Olha que sacanagem, olha que mensagem. O órgão genital eu fazendo um negócio. Eles estão fazendo de tudo para evitar que você mostre o órgão genitais. Mas eu vi uma montagem, cara, um experimento com essa música Call Me Maybe, que era do cara, o cara tava querendo criar a Endless Music. Então ele colocou essa Call Me Maybe e ela tem um monte de pontos de loop. Então ele criou um loop infinito dessa Call Me Maybe. Você clicava num lugar, num infográfico, e ela dava um loop e continuava tocando a tal da Call Me Maybe e nunca parava. Eu achei muito interessante esse esquema, né? Me parece que é uma música muito bem pensada, muito bem produzida para ser grudada, né, assim, na cabeça das pessoas. Chicletão mesmo. Totalmente. Caio, eu estava falando do Psy da Carly Rae Jepsen, a gente parou e falou de Call Me Maybe, mas aí você estava continuando. Pois é, cara, e agora é o esquema disso, das exibições no YouTube e das serem contabilizados e contar também as vendas no iTunes. Aí é um desafio, porque para falar quem vende mais, quem vende menos, você vai ter que começar a juntar todas as lojas, né? Você vai pegar MP3 baixado na Amazon, MP3 baixado no YouTube, no iTunes, exibição no YouTube, tem que começar a considerar a exibição no Spotify, Pandora, Groove Shark e adjacências, né? Então, eu acho que mostra que o consumo por aquele canal baseado em ondas, aquilo lá já foi pro Galileu, né? Enfim. Não, mas Zé, hoje, quando isso, da sua experiência na UV, e se for algum dado que você não pode falar, enfim. Mas hoje, era possível vender mídia baseada em impressões no YouTube? Tipo, esse canal tem uma média, cada vídeo tem uma média de X mil exibições, dá para vender nele? Ou, sabe, essa métrica do YouTube era, por exemplo, era levada em consideração? Bom, mídia não era exatamente a minha especialidade lá na Ogilvy, mas pelo que eu sei, o
o Google, ele tem algumas segmentações de público por canal, e você sabe, não somente o número de pessoas que acessam, mas tem alguma segmentação de perfil que acessa, quem são as pessoas, idade, alguns dados etnográficos, assim, demográficos, que facilita a compra de mídia. Agora, mais etnográficos. Quem é campeão disparado disso é o Facebook. O Facebook, você sabe até a cor da cueca da pessoa. Mas o Google tinha um nível interessante também de informação. Pois é, o que eu ia falar, mais etnográficos, você vai conseguir dados assim no Facebook. No YouTube talvez sejam mais demográficos. Mas talvez um desafio de vender coisa num canal cabeça seja o dono do canal querer, né? Eu não sei se mas é aquele meu pensamento lá do Blog Camp de 2007, né? Eu não sei se eu fosse um dono de canal no YouTube, se eu iria gostar de ficar associando o meu nome a uma marca, cara. Talvez o dinheiro deveria vir de outra forma, né? Não sei. Tem uma entrevista do Fábio Porchat na época, negócio de um tempo, de um mês, eu acho, atrás, que ele fala disso, assim, de agora com o Porta dos Fundos, muita gente quer comprar espaço no vídeo, né? Para falar bem. E ele fala que o legal justamente é se ele falasse bem, as pessoas iam saber que é pago. Eu não sei, são poucos vídeos deles, inclusive, que tem AdSense, né? Eles são, cara, muito espertos, isso sim, porque tem aquele vídeo da Coca-Cola, da latinha da Coca, que eles falam mal do nome estranho. Ele tem uma inserção do supermercado que eu tenho pra mim que aquilo foi pago. No vídeo de making off, eles falam o nome do supermercado onde eles estão fazendo a gravação. Então, como aquele vídeo fez um sucesso estrondoso, no making off eles falarem o nome do supermercado, que se chama Prezonic, é um supermercado do Rio, isso faz uma diferença. Então, esses caras são os caras que a galera tem que prestar atenção neles, porque eles sabem vender um esquema bem feito e sabem produzir coisas de uma maneira muito bem feita. Então, eu ainda estou com a pulga atrás da orelha. Não, isso aqui não é a perninha da pulga, não, mas é o fio mas eu estou com a pulga atrás da orelha com relação àqueles vídeos do Spoleto. Para mim, aquilo foi produzido tudo de uma vezada só, e só foi esperado para ser lançado na sequência. Se fosse uma coisa espontânea, você tinha que tirar o chapéu 5 vezes para a galera de comunicação de Spoleto de ter pensado rápido. Eu não acho que uma galera de comunicação pensa tão rápido assim, e tirar mais o chapéu ainda para o cara que fez continuidade para aqueles vídeos, porque os vídeos estão todos muito iguais, o enquadramento está muito igual, parece que a câmera não saiu do lugar, foi tudo gravado na sequência, assim. Eu concordo, e eu acho, inclusive, que esse negócio de falar mal, tá aí a próxima fronteira para os criativos da agência pensarem. Como é que eu insiro minha marca num canal tipo ele, que ele adora falar mal das marcas, mas para fazer isso de uma maneira que falem mal, mas falem de mim? Como é que eu exploro isso para facilitar a questão da marca? Por exemplo, quando ele estava falando da Coca-Cola, ok, ele estava fazendo piada, mas estava todo mundo lembrando que era da Coca-Cola e que tinha o bendito nome na latinha. Como é que você transforma o limão na limonada criativamente para esse tipo de coisa? Outra coisa para disruption. Eu acho que pensar, arquitetar, engendrar essas campanhas que mesclam esses fala mal e depois o retratamento, ou retratação, né, ou falar, não sei, isso aí pode ser a nova grande coisa do ano passado. Talvez não seja nem o de falar mal e depois retratar, mas o de falar mal, mas no fundo você vai acabar lembrando da marca. É igual você fala mal, mas fica com um jeitinho de que você não está agredindo tanto. É igual poxa, o Cabeça tem a cabeça muito grande, mas você está falando mal do Cabeça, mas você está lembrando que, olha, tem o Cabeça, tá lá no sem nome. Que cabeça existe. Exato. É um pouco disso, entendeu? Desculpa, bacana, hein, cara? Não, tranquilo, cara. Não tenho nenhum problema com isso, não. Eu superei. Senhores, a gente tem um problema nesse momento que eu acabei de ver pelo meu feed aqui do YouTube que o John Mayer está fazendo um hangout exatamente agora, entendeu? O John Mayer é aquele cara que a Jennifer Aniston terminou com ele porque ele estava demais no Twitter? É esse cara? Exatamente, é esse cara. Olha, esse é um cara que, poxa vida, ele precisa de alguns toques na vida, né? Assim,
Se fosse o Hangout com a Jennifer Aniston, eu ia falar pra gente encerrar mais cedo. Não, mas é porque, por exemplo, dentro da minha residência, se tiver um hangout do John Mayer e do Ainda Sem Nome, eu vou dizer que vai ter. O Nielsen vai mostrar audiência dividida, entendeu? Tem outro computador aí, cabeça? Não tem, cara. Putz, então você tá empatando aí, cara. Não, mas eu tô tentando ver pelos dispositivos móveis se existe Hangout on Air. Tem jeito de ver? Eu acho que não. Enfim. Ele vai Mas se ele é procurar on isso. air, vai lá no YouTube, no dispositivo móvel que rola, cara. Não tá rolando. Eu já tentei essa. Enfim. Não, mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode dar uma mudada de assunto para a gente ir para nossa pauta seguinte, e aí a gente já dá tempo de você ver a saideira do John Mayer. A questão é imaginar a nossa outra audiência que está online acompanhando a gente e pensar que talvez seja melhor ver o John Mayer do que ver a gente, né? Cara, essa é uma escolha, né? A vida é feita de escolhas. Mas é o desafio do Ainda Sem Nome, né, cara? Você lembra que no Sem Hangouts a gente estava dividindo espaço com um podcast sobre sexo, outro sobre culinária e tal, e a gente, nerdão, falando de comunicação e tal. Mas é divertido, é divertido. Olha que sexy. Pô, pra um monte de gente. Aqui, tem uma outra coisa, cara, que é já que você começou a falar do universo de agências, falar mais especificamente de métodos e técnicas de produção e o que a galera em primeiro lugar, a galera que quer trabalhar com isso, embora você esteja agora aí, desligado do ambiente de agências, a galera que quer trabalhar com isso e está estudando comunicação, você está vendo se a galera está chegando bacana, preparada ou está difícil? Não, a gente tinha esse grande problema na agência, que era o despreparo das pessoas de comunicação para as coisas que não são necessariamente problemas de comunicação, mas são problemas de operação da agência. Um deles é gerenciamento de projetos. Porque você tem uma ideia genial, você sabe como é que você tem que fazer para colocar ela no ar, mas na hora do vamos ver, na hora que a porca aperta, a pessoa não sabe o que ela faz primeiro, o projeto vai estourar o prazo, vai estourar o custo e vai acontecer aquela catástrofe que a gente está acostumado. E com essa história do digital nas agências, agora as agências estão tocando projetos de tecnologia. E você tem um monte de gente que é ótima de advertising e agora nós temos que fazer um portal, temos que fazer uma rede social, temos que fazer um concurso no Facebook e beleza, para onde eu corro? E aí é que está esse grande buraco de conhecimento. O que eu estou vendo que eu acho legal é que as agências estão despertando para o gerenciamento de projetos formal. Poxa, eu vou contratar gerentes de projetos, os caras vão trabalhar junto com o atendimento. É um movimento que está acontecendo em todas as agências aí. O atendimento faz um papel, entre muitas aspas, comercial, de manter o relacionamento com o cliente. E da porta para dentro, agora tem que entregar o projeto. Entrega para o gerente de projetos, ele sai moendo a coisa para fazer ela acontecer. Em termos de métodos de produção, tem gente que trabalha, eu não sei se eu vou falar um negócio que todo mundo conhece, mas tem gente que trabalha na base do PMI, que tem uma série de ressalvas para a gente usar ele no ambiente de agência. Tem gente que trabalha com métodos ágeis, porque tem tudo a ver você trabalhar com métodos ágeis, Scrum e companhia, com o jeito que são as coisas na publicidade. Você não tem nada definido, você não pode ficar documentando, você tem que pôr na rua rápido, você tem que ter entregas rápidas, você tem que ter integração boa do time, então o Scrum funciona bem para isso. E você tem coisas completamente novas que já estão pensando especificamente no universo de agência, tipo, a gente fala de Lean UX, que é você prototipar rápido, você fazer algumas coisas, aproximar o designer do front-end para os dois trabalharem em conjunto e colocarem uma coisa na rua rápido. Mas da mesma forma que a gente estava falando do native advertising, que é um negócio que está começando, é outra coisa que também está engatinhando, que todo mundo está dando os primeiros passos, tem gente que já está bem adiantada, tem gente que está nem tanto, mas é um desafio grande de como é que, num cenário caótico como o cenário da agência, como é que eu coloco a bola no chão e faço uma entrega legal para o meu cliente sem custar muito caro e sem atrasar.
Ah, agora, você falou uma coisa aí, cara, de usar Lean, métodos ágeis e etc. Aí, uma coisa que seria bacana você falar com a sua experiência de PMI, né? Hum. Quando se fala em Lean, se fala em métodos ágeis, Scrum, etc., vem essa coisa da documentação. Menos documentação é igual a um processo mais magro, né, ou mais leve. E isso aí, ao longo do tempo, não ocasiona o esquecimento, aquela coisa de a equipe vira um peixinho dourado, ela acaba cometendo o mesmo erro 3, 4 vezes ao longo de 5 projetos, porque ela não documentou que aquilo não dá certo, e aí ela tem que errar 3 vezes, ou isso faz parte do processo? Não, o que eu vejo acontecer é o seguinte, ainda na filosofia do Lean, que é tudo que você acha que você precisa de documentação, na verdade, se você pensar bem, você não precisa. E aquilo que você já limou e acha que é só aquilo que você precisa, dá para você limar mais um pouquinho. Pelo menos os trabalhos de projeto que eu já toquei, a gente trabalhava com um mínimo esquelético de documentação e, em vários casos, documentação nenhuma. A gente tinha projetos que o escopo do projeto era o que estava no layout lá no PSD e que ia para produção e o cara, beleza, ia fazer isso aqui. E ele já estava mais ou menos acostumado a inferir algumas coisas da cabeça dele. O que ele não sabia, ele chamava o cara de UX no chat e perguntava, ó, esse botão aqui é isso mesmo, né? E ele, sim ou não, ou talvez. Então, essa interação tete a tete é muito mais vantajosa do que documentação, pelo menos no universo de agência. A documentação é importante para quando você está fazendo, digamos assim, o pré-venda, quando você está precisando entregar ou pelo menos um escopo fechado para o seu cliente e falar, olha, eu vou te entregar isso, são X páginas, cada página com essa funcionalidade, com esse link para tal lugar assim, assim, com CMS assim, assim, assado. E aí você precisa ter isso mais ou menos no papel. Mas o fato vai mudar, o cliente vai mudar de ideia, ele vai não querer algumas coisas, ele vai querer outras lá na frente. E aí, para você absorver essa dinâmica, não adianta você parar e vamos fazer o meu controle integrado de mudanças lá do PMI, sentar o comitê e vamos decidir. Não dá tempo. É isso que me dava preguiça no PMI. Então, não dá tempo, cara. Vai lá e mão na massa e vamos fazendo. Tinha muitas vezes que você começava o desenvolvimento com um projeto semi-aprovado, porque você sabia que se ia aprovar, você ia comer muita pizza de madrugada na agência, então era mais fácil você começar a trabalhar antes. Então, se a gente for pensar na salada de métodos de trabalho de projetos em agência, os que são mais vantajosos, na minha opinião, é você trabalhar com Scrum e trabalhar com coisas tipo Lean UX mesmo. Que é você prototipar rápido, que é você mostra um protótipo para o cliente, vamos fazer mais ou menos assim, o designer senta do lado do developer. Teve um projeto muito grande que a gente tocou na Ogilvy, que eu comprei uma briga enorme com o meu fornecedor. Eu peguei 16 pessoas da produtora e coloquei sentados dentro da agência. E eles falando, não, o nego não vai querer, vai pedir demissão, eles não vão querer ir até, vocês ficam longe, a gente está aqui, o pessoal está acostumado a vir trabalhar aqui pertinho de casa. Eu criei uma briga danada com todo mundo, mas coloquei todo mundo sentado do lado do cara de UX e tenho certeza que o projeto não teria saído se a gente não tivesse feito isso, se não tivesse um olhando no olho do outro ali. Então não tem jeito, você precisa ter, é muito menos documentação, é muito mais tete a tete e muito mais entregas pequenas que você vai colocando na rua e que você vai testando, que você vai já semi-aprovando com o seu cliente para ver se aquilo funciona. Mas aí, enquanto você estava falando, cara, me veio um monte de coisa na cabeça e minha cabeça estava parecendo o cenário do cabeça ali, que ele entrou em órbita em um determinado momento, voou, ficou de cabeça para baixo. Tá? A minha cabeça estava nesse ritmo aí, que era o seguinte: você falou do cara discernir em que momento ele deve documentar e em que momento ele não deve documentar. E aí me deu uma preocupação, no ponto de vista de educador, que é essa galera nova que está aprendendo de cara a brincar de Agile e de Scrum, será que essa galera tem o discernimento? Porque eu fico pensando assim, outro dia a gente estava conversando até com o Lucas Cancela, que comentou lá no Facebook, que não está conseguindo acompanhar porque está agarrado trabalhando. Trabalho com comunicação, né, bicho? O cara 9h30 da noite está trabalhando. Eu acho isso a coisa mais idiosincrática do universo, né? Mas o Picasso fazendo aqueles desenhos que parece uma criança desenhando, mas ele faz aqueles desenhos com uma proposta, e se ele quiser fazer uma coisa fotorrealista, ele faz.
Agora, o cara que vai só aprende a fazer o desenho como uma criança e vai só fazendo desenho como criança, será que ele vai saber o momento? Vamos ver se eu me expressei bem. O cara, para saber discernir se ele tem que usar a documentação mais consistente ou não, ele tem que saber do negócio. Essa galera nova está sabendo do riscado? Eu vou extrapolar isso aí, falar um negócio meio polêmico, mas que só para falar exatamente o que eu penso. Grande parte dos gerentes de projeto, não somente da comunicação, mas que eu conheço de outros mercados, não sabem fazer isso. Então não é um problema específico da comunicação, não. Tem muita gente que é bitolada de PMI e começou o projeto e, poxa, tem que entregar semana que vem e ele, vamos ficar 4 dias fazendo um plano do projeto com todos os mínimos. O cara não, eu ia falar que é bom senso, mas uma das coisas que eu aprendi também é que bom senso cada um tem o seu, né? Então não adianta apelar também para o bom senso. Essa é a arte que o gerente de projeto não vai ler em livro nenhum, mas que ele precisa saber fazer. Ele precisa entender o que o projeto precisa e entregar em termos de metodologia, documentação e formalização, exatamente aquilo que o projeto precisa. Eu já vi projetos enormes serem tocados com zero documentação e saírem numa boa, e eles não sairiam se a gente parasse e fizesse documentação. Da mesma forma, eu já vi projetos de pessoas querendo tocar projetos sem documentação nenhuma, tipo, vamos fazendo, e a gente puxa o freio de mão e pera, que nós vamos detalhar muito bem detalhado esse escopo, e a gente fica meses detalhando o escopo, e as pessoas, nossa, não pensei nisso, nossa, não pensei naquilo, coisas que matariam o projeto lá na frente. Então, a arte de conseguir enxergar o futuro ali e saber aqui eu preciso documentar e aqui eu não preciso, é isso que o gerente de projeto não vai aprender em livro. Ele vai aprender quebrando a cara, ele vai aprender com pessoas mais experientes trabalhando com ele. Ele tem que gastar um pouquinho de sola de sapato para ele pegar esse sexto sentido. E eu acho que isso é uma coisa difícil para o cara que trabalha com criatividade, que é de enquadrar o seu processo criativo e sabe, tempestade de ideias num escopo de alguém que está enxergando o que vai acontecer depois de amanhã. Então não é só ter ideia mirabolante. Peraí, então tem ideia mirabolante, mas dentro de um contexto isso aqui tem que desencadear de A, B, C, D formas. É uma coisa muito de pensar um roteiro, né, cara? Isso é difícil de você ver num cara de criação. E aí você virar para ele e falar, olha, você vai ter que pegar a sua ideia brilhante e acomodar ela nesse cronograma de 5 dias, em vez do cara abraçar a restrição ou abraçar a constraint, né, ele normalmente fica com uma raiva dele, ele fala, poxa, que saco, por que eu tenho que fazer isso, etc, etc. Não é todo criativo. Ele não entende que a constraint é a mãe da invenção, né, bicho? Exatamente. O Twitter tem 140 caracteres. Teoricamente as pessoas, por que eu posso escrever menos e eles querem que isso faça sucesso? Meu, está aí. Na verdade, é engraçado que tem gente que até hoje não tem a menor ideia, né, bicho? Eu fico puto quando eu vejo alguém que fala assim, agora eu vou falar sobre um assunto X no Twitter. E manda 8 tweets seguidos assim para contar um negócio. Em 140 caracteres você faz um post no blog e fala assim, post no blog sobre o assunto tal, ponto. Eu tinha um amigo de Recife que ele contava histórias inteiras num tweet só que ele abreviava as palavras. Era tipo, cortava as letras e você meio que começava a ficar quase um hieroglifo, sei lá. Você entendeu o que ele queria dizer, que poderia fazer tudo caber em 140 caracteres. É igual o cara que posta texto no Instagram, saca? Tipo. Porra, não é essa. A regra do jogo é outra, cara. A regra do jogo é outra. Temos comentários do amigo internauta, mas sobre o assunto passado. Interessa? Vamos embora, velho. O Léo Dumont falou que o mais interessante é que a Globo cresceu porque fez uma grade com horários definidos para seus programas. Agora o legal é não ter grade, você ter a liberdade de escolher o que e quando assistir. E na carona disso, a Joyce Campos falou que, voltando a essa pauta que a gente estava falando, eu acho que os apresentadores de TV jamais falariam o que está passando em outro canal, e aqui a gente tem a oportunidade de falar o que está passando, e acompanhar quem está assistindo. Então ela vai ver um pouquinho do João Maia. Ela falou legal, vocês estavam falando isso, mas tchau, né? Bacana, e aproveitando o ensejo, obrigado pela dica, eu vou ali ver o John Maia. Que é o que a Carol está fazendo aqui. Eu consegui pelo dispositivo móvel, ela está vendo o John Maia ao vivo. E está gostando.
Bacana, bacana. Então é isso, vamos deixar a banda aí dedicada. Não, só um outro negócio voltando ao assunto de agora. Você é um cara que já falou várias vezes aqui, corroborando mais uma vez, que os melhores gerentes de projeto eles são os que têm sangue nos olhos, né? E não teoria atrás teoria como bagagem, né? O que importa às vezes é o sangue nos olhos para fazer o negócio dar certo. Não, eu concordo. Isso funciona também para os métodos ágeis aí e para o Scrum, né? Funciona, e o Scrum é meio que eu não vou dizer uma sistematização do sangue no olho, porque ele não se vende como uma metodologia, ele é meio, está tentando se posicionar meio que como uma cultura de projetos, e é isso que eu acho legal do Scrum. Quando você vai aprofundando o estudo do Scrum e vendo os grandes nomes comentando, as pessoas que fizeram o manifesto e tudo mais, é muito disso, é muito mais uma cultura, um jeito de agir, uma forma de ser, do que uma metodologia de trabalho. Porque de fato é isso que entrega projeto. Projetos são pessoas trabalhando juntos. Se a pessoa é boa com pessoas, ela faz o projeto entregar. Eu já comentei uma vez no Twitter que o soft skill mais importante do gerente de projeto para mim é o amor. Porque ele consegue fazer com que as pessoas, na hora que chegou às 9h43 da noite e o cara tá lá na agência dele trabalhando, tá lá agarrado de trabalho, e o gerente de projeto vai chegar para ele e falar: amigo, você não vai poder ir embora, você vai ter que me entregar isso hoje, porque o cliente tem aquilo e tal. Se ele sabe fazer com que o cara se ferre de trabalhar, mas que ele faça isso porque, poxa, eu vou quebrar o galho desse cara aqui que eu gosto dele, esse é o gerente de projeto bom. Ele efetivamente está criando valor, ele está fazendo com que o cara dê os 120% dele, e isso ele não tirou do PMBOK, ele tirou do bom relacionamento que ele tem, ele tirou porque ele chega lá e pergunta da mulher do cara, do gato dele, como é que tá, de como é que foram as férias dele para não sei onde, porque ele se importa com a pessoa no nível pessoal. Aqui no Brasil, então, isso é 5 vezes mais importante, é muito na base do relacionamento que as coisas acontecem aqui. Então, não adianta se apelar para a metodologia, muito mais a questão do sangue no olho e de saber despertar o sangue no olho no time do projeto. Isso não está em livro, né, cara? Isso nunca vai ter em livro. Isso você aprende mais no boteco, na madrugada que você vira na agência, na pelada do final de semana. Mas, oportunidade para quem quer fazer um livro e fazer umas palestras, hein, cara? A gestão de projetos pelo amor. Pô, cara, eu tive um professor, na graduação que ele colocou o 5º P do marketing, cara, que era paixão. Cara, só serve pra rir, né, bicho? Serve pra rir, verdade. É isso aí. Mas bacana, o Everaldo Vilela veio com o 6º P aqui, que é perdi. Eu não sei se ele perdeu a gente falando na Native Advertising, se a gente falando de questão de projetos, ou se a gente está falando... Ele perdeu a gente falando do podcast dele. Também, ele perdeu a gente falando do podcast dele. Ele tem um podcast lá, o Papo de Mineiro, né? Que é legal, cara. Bacana. Verdade. Manda ver aí, Everaldo. Joia. E você pode comemorar que o Cabeça não te chamou de Evaristo. Exatamente. Mas eu nunca chamaria de Evaristo sem querer. Senhores, e para quem quiser opinar sobre estes assuntos de hoje, além ao vivo aqui, tem o site, né? Tem o site, o aindasemno.me. Tem também os nossos perfis nas mídias sociais. O Cabeça está lá no @Felipe Cabeça nos Twitters. E eu estou aqui no Google Plus, eu sou o Caio CGO. E lá você também pode encontrar o Ainda Sem Nome, o Mais Ainda Sem Nome, no Facebook /ASNome, no YouTube /Ainda Sem Nome Podcast, e no Twitter também tem o AS Nome, né? ASN Podcast. ASN Podcast. Poxa, cara, a gente é super social. Exatamente. Zé, você está no @primo. @primo. Exatamente. E vale a pena compartilhar aí o blog do Primo, né?
que lá tem uns textos bacanas de gerenciamento de projeto e de comunicação e da sua visão, né, cara? Que você vem da tecnologia para falar de comunicação e isso aí é um negócio que falta, né? Exatamente. E, bom, fazendo o jabá, tá lá no tinoco.cc. Vocês são primos de domínio, cara? Tá vendo, né? O CC é bom que você lembra. Ué. Ficou meio estranha essa frase, mas tudo bem. Na pior das hipóteses, alguém vai falar que você tem CC, né? Mas tudo bem. Eu já ouvi muito isso, né? Então, no tinoco.cc o cara cai no seu site também? É isso aí, verdade? Kai, se tudo mais falhar e você quiser me ver no Twitter, Facebook e etc., no josetinoco.com tem todos os links também. Uau, caramba. Olha só. Teve um dia que eu saí fazendo... O cara tá cercando aí tudo. Isso. Como é que chama isso? Squatter de domínio, né, cara? Squatter agora. O josetinoco.com livre eu tinha que comprar e fazer alguma coisa com ele. Tá certo. Bacana. E então acho que é isso aí, né? É isso aí. Poxa, eu gostei, hein, cara. Gostei desse esquema. Acho que semana que vem tem mais, hein? Exatamente. Vale só dizer que na semana que vem, novamente, o Zé vai estar aqui com a gente, se a pauta perdurar, porque a gente vai falar sobre consumo de música na internet. Já fazendo até o teaser aí. Gosto muito. Pessoas que, no caso, o Zé, que é um ávido comprador de música na internet. E vamos ter também o Thiago Rocha, artista soteropolitano radicado em São Paulo, que recentemente lançou o seu disco pela interweb e colocou lá um download gratuito e pague o quanto quiser, né? Que é também uma modalidade que a gente tem visto muito aí. Então a gente vai tentar fazer esses dois lados aí, tanto de quem oferta quanto de quem está comprando, tentar chegar em algum lugar. Bacana. Ô, Tinoco, você é órfão do Audio Galaxy também? Nossa, não me lembra dele não que eu choro. Audio Galaxy Soul Seek, lembra do Soul Seek? Soul Seek, era bom. Audio Galaxy eu tava lembrando aqui agora, poxa, era uma coisa bacana. O esqueminha remoto dele de você mandar baixar era muito bom. Eu ficava no trabalho clicando no Audio Galaxy, chegava em casa, as músicas estavam todas lá, era o paraíso. Exatamente. Era fabuloso isso. Então, vamos falar disso e de outros assuntos na semana que vem. Se você assistir esse vídeo durante a semana, bole aí a sua pergunta e manda pra gente lá no formulário de contato do aindasemno.me. E, manda brasa. Lá você tá também aguardando, vai ver... ansioso pela sua... lag, você vai ver tudo, né? Exatamente. E aí lá também você vai poder conferir todos os outros episódios do Ainda Sem Nome. Tem que falar devagar, senão o pássaro da dislexia vem. Nossa, bicho, eu ri tanto que agora que doeu minha hérnia, bicho. E também tem o nosso feed no iTunes, se você quiser baixar, baixa e dê 5 estrelas, porque se der uma, você é um troll de feeds. É isso aí, Caio. Vamos muito bom, muito obrigado. Zé, também agradeço aí a pauta Free Jazz. Prazer, estamos aí. Everaldo, Joyce, Léo Dumont. Quem mais comentou? O Luiz Carlos, né, Caio? Luiz Carlos, e o Humberto. Isso. É isso aí. É isso aí. Senhores, muito obrigado. Até a semana que vem. Bota para vender lá, hein? Até semana que vem. Bota pra vender lá uns MP3 do Beat Cousins lá, que vai ser legal. Pode deixar. Valeu, esse foi Ainda Sem Nome 56. Um abraço, até semana que vem. Falou, tchau, tchau. Até mais.